Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje, vamos falar com a nutricionista Adriana Corsetti sobre dietas da moda. Na série especial deste mês sobre luto, Matheus Pacheco explica como abordar esse assunto com crianças. Lisane Pacheco fala do uso de eletrônicos e games por crianças e adolescentes e, claro, você também acompanha o Jurema Responde. Olá, eu sou a Andréia e você está assistindo o NAP TV. Você sabe quais são os efeitos positivos e negativos dessas dietas que estão na moda? A Adriana Corsetti, a nossa nutricionista, vai falar um pouquinho sobre isso. Então agora vamos falar sobre as dietas da moda. A dieta low carb, acho que é a grande dieta da moda agora. Ela é uma das dietas até talvez mais tranquilas que surgiram recentemente, mas ela ainda assim tem seus riscos, porque ela restringe muito a quantidade de carboidratos da alimentação. Então, se for uma dieta bem orientada, ela pode ser interessante sim, mas tem muitas pessoas que acabam restringindo demais o carboidrato, e o carboidrato é a forma principal de energia para o nosso corpo. Então, se a gente não fornecer carboidrato, o nosso corpo não vai ter energia para exercer suas funções principais, pode acabar tendo uma tendência até a perda de massa muscular, desnutrição e inclusive muitas vezes acaba trazendo um rebote com uma vontade muito grande de doces ou do carboidrato mesmo, que a pessoa acaba não aguentando e tudo que ela não comeu durante o período da dieta acaba comendo depois quando não aguenta mais. A dieta da proteína, essa é bem antiga já, mas essa acho que a maioria das pessoas já sabem que os riscos são muito maiores, seguindo esse mesmo raciocínio de antes pela restrição do carboidrato, mas nessa dieta é totalmente proibido comer qualquer tipo de carboidrato e ainda é estimulado, por outro lado, o consumo de proteínas e gorduras. Então traz um resultado de emagrecimento, mas acaba trazendo um risco importante para a saúde, uma produção de radicais livres e substâncias nocivas para o nosso corpo. Então não é o tipo de dieta que deva ser feita e menos ainda a longo prazo. O glúten é totalmente contraindicado para quem tem a doença celíaca ou algum tipo de alergia ao glúten, mas ele não deve ser retirado da alimentação de todas as pessoas, porque ele está em muitos alimentos básicos da nossa vida, né? Tudo que tiver trigo, centeio, cevada, vai ter. Então, se a gente usar poucas vezes por dia uma farinha de trigo integral, se a gente usar alguns alimentos com centeio, não tem nenhum problema. O que não pode é ser a base da alimentação, realmente os farináceos, né? Mas dentro de um equilíbrio é totalmente possível usar sim. Inclusive, há quem diga que depois de dietas com restrição de glúten, a pessoa pode vir a se tornar celíaca pela falta do glúten mesmo por um período muito prolongado. Então, só se retira de quem realmente não pode. É bem complicado pensar num resultado rápido sem um retorno de peso rápido também, porque normalmente o resultado rápido ele vem pelas grandes restrições. O que muitas vezes pode acontecer com um bom resultado para se manter são pessoas que normalmente têm hábitos muito ruins e modificam eles adequadamente, mas rápido, né? Então, pessoas que se alimentam de muita gordura, muitos açúcares, muita farinha e são sedentários, passarem a ter uma alimentação bem regrada e com bastante atividade física, esse emagrecimento rápido pode sim se manter. Eu considero que o termo dieta já não é o termo mais legal, porque ele já pressupõe que tu vai ser restritivo, né? Então, eu considero que a reeducação alimentar ela é a melhor opção. As dietas, seja ela mediterrânea ou qualquer outra, elas têm sim o seu lado positivo, mas muitas vezes é difícil, inclusive, de se manter, né? Então, dá pra encaixar dentro de uma realidade normal, pegar bastante dicas, né? Mas seguir uma linha de dieta não acho que seja interessante.
A orientação ela tem que ser individualizada, né? Não existe uma orientação única para todas as pessoas, né? Então o profissional da área que vai saber te dizer qual é exatamente a tua necessidade. Então, se a gente for pegar profissionais que não são habilitados, a gente acaba colocando nossa saúde em risco, sim. Então, sempre procurar um nutricionista para dar uma orientação de alimentação, um educador físico para fazer uma atividade física, né? Mais seguro. Com certeza a gente vai criando esses hábitos. No início, muitas vezes é difícil modificar os hábitos, mas quando a gente não entra numa dieta que é super rigorosa e a gente faz um acompanhamento gradual, adaptando para a rotina, vai virando um hábito sim. É muito comum ouvir no consultório pacientes dizendo que agora não conseguiam nem pensar em voltar a comer o que comiam antes, porque realmente já vira muito natural fazer o que estão fazendo. Primeira coisa, para a gente aceitar o sabor dos alimentos, a gente precisa desintoxicar as nossas papilas gustativas, né? Então, quando a gente come muito açúcar, muito sal, muito condimento, né? Muito produto industrializado, a gente acaba saturando demais as papilas da nossa língua, então que é o que sente o sabor. Então, a gente precisa ir fazendo a retirada aos poucos, ou não tão devagar, né, desses alimentos, para que a gente consiga sentir o sabor original daquele alimento. Então a gente começa a perceber a fruta com o sabor doce que ela realmente tem, porque senão a gente só sente falta, a gente acaba sentindo falta do doce açúcar, mas a fruta ela tem o seu açúcar, né? Só que se a gente está acostumado com o açúcar branco, a gente acaba muitas vezes nem percebendo o quão doce a fruta pode ser. Acho importante, então, ressaltar a importância de procurar um profissional especializado para ter boas orientações e não ficar pegando informações em internet, em revistas ou até a dieta do amigo, porque muitas vezes não é a melhor opção para a gente. A gente acaba, às vezes, tendo bons profissionais dando as entrevistas para os sites ou para as revistas, mas a gente sabe que às vezes as revistas só pegam também o que parece mais interessante, talvez não pegue a verdade completa, né? Então sempre procurar informações boas para si e não para o todo. No segundo episódio da série especial sobre luto, Matheus Pacheco vai explicar como que tu pode abordar esse assunto tão difícil com as crianças. Confere aí. Hoje eu quero falar com vocês de um assunto difícil e dolorido. Quero falar com vocês sobre morte e sobre luto. E como poder falar sobre isso com uma criança. Bom, possivelmente a dor da perda de um ente querido é uma das maiores dores que a gente pode atravessar na vida. Por isso, é natural que a gente, ao passar por um momento desses, a gente queira, de certa forma, proteger, sejam esses os nossos filhos ou sejam apenas crianças próximas. Mas, afinal de contas, será que falar de morte com uma criança, será que isso pode ser nocivo? Será que pode ser traumático? Será que isso pode causar algum tipo de dano psíquico? A resposta para essas perguntas é não. Na verdade, de um modo geral, as crianças elas tendem a estar mais preparadas para lidar com a morte do que os próprios adultos. Às vezes, inclusive, o temor de falar com uma criança sobre a perda de um ente querido pode acontecer justamente porque, já estando machucado, esse adulto prefere não sofrer ao ver aquela pessoa sofrendo também. Além disso, o processo de luto das crianças ele tem algumas características que podem tornar um pouco mais difícil essa travessia. Acontece que a criança, quanto mais jovem ela for, mais ela tem uma tendência de associar que, bom, talvez ela tenha feito algo de errado. Basta a gente pensar na seguinte cena: as pessoas mudam, ficam mais fechadas, começam a chorar ao redor dessa criança. A criança, que é muito boa em captar as mudanças de humor dos adultos,
e quanto mais jovem ela for, melhor ela vai ser nesse aspecto, começa a se questionar. Mas afinal de contas, o que está acontecendo? E se esses adultos não falam o que está acontecendo, essa criança muito provavelmente vai fazer uma hipótese de, bom, se algo está errado, se as pessoas estão diferentes, só pode ser eu fiz algo errado. Então a gente passa aqui no primeiro risco de não falar com a criança, quer dizer, ao falar, ao abrir um espaço, a gente possibilita dissolver de certa forma, ou pelo menos na medida do possível, esse tipo de engano. O segundo deles é que a criança, ela, no mundo psíquico dela ainda não completamente formado, ela tem uma espécie de separação entre o pai bom e o pai ruim, a mãe boa, a mãe ruim, o parente bom e o parente ruim. Quer dizer, ela também pode sentir uma certa forma de raiva por aquela pessoa que se foi, que ela sente como tendo abandonado ela. Ou seja, também se torna necessário poder falar sobre isso para que, através então da fala, essa criança possa também compreender que, apesar dessa pessoa ter partido, ter morrido, algo fica, que é o amor. Então, quando me perguntam, afinal de contas, como que eu falo sobre a morte com uma criança? A dica é muito simples. E, bom, não por ser simples, também seja fácil. Fale com a verdade. Quer dizer, recorrer também a fantasias excessivamente fantasiadas, enfeitadas, pode também dificultar o processo. Então, a melhor forma é, sim, com a verdade. E mais uma coisa, é importante manter um espaço aberto, quer dizer, é importante sim dar a notícia para a criança, mas a partir disso a gente pode incorrer num segundo erro, que seria falar excessivamente, quer dizer, invadir a criança. Então, o ideal seria abrir o espaço e permitir, depois de dada a notícia, que a criança busque na medida que for necessário para ela. Isso não significa evitar os assuntos relacionados à morte, como, por exemplo, ou situações, né, como chorar, né, como a criança perceber, né, que se está mal. Não, significa não insistir demais. Como tu tá, o que tu pensa, e insistir demais nesse tema com a criança. E sobre a criança poder ver, né, que se está mal, até isso pode conservar um tesouro, no sentido de que, apesar da criança perceber que o outro está mal, ela pode entender que o outro está mal por um motivo que é o amor, ou seja, pela saudade. E isso é algo precioso, né? A criança poder entender que, apesar da ausência, é possível sim continuar amando. É possível sim que algo sobreviva aqui dentro. A minha sugestão de filme é Eu Mato Gigantes. Eu vou falar um pouquinho da história sem contar o final, né, que é sobre uma menina, fantasias gigantes, para fugir da realidade, porque a realidade dela é muito dura, que só aparece no final. É um filme que aparentemente é uma aventura, mas na verdade ele é um drama, né? E a gente pode linkar com a psicologia, né? Dizendo que Freud fala que a criança fantasia justamente quando ela não consegue lidar com a realidade dura, que no caso dessa menina é uma realidade dura. E também com luto, né? Aparece no filme algumas coisas do luto, assim, da depressão, ela meio entra em depressão, aí ela tem a barganha, que é tentar matar os gigantes, e no final ela consegue, então aí da aceitação. Então é um filme bem legal, assim, para linkar com a psicologia.
Exatos, uma empresa com os olhos voltados para o futuro, onde solidez e inovação caminham lado a lado, oferecendo através dos serviços contábeis os instrumentos necessários para a administração e a tomada de decisões estratégicas. Em constante evolução, com agilidade, transparência e respeito ao cliente, a Exatos atua em um amplo portfólio de serviços de gestão, formada por profissionais com vasta experiência nas áreas empresarial, contábil, fiscal, tributária e trabalhista. É comprometida com a ética e a evolução do seu negócio e motivada pela excelência. Engajada em diversos programas de qualidade, a Exatos mantém como filosofia a parceria no dia a dia com as empresas, não se restringindo apenas a cumprir burocraticamente os trâmites da contabilidade convencional, mas sim busca a atualização constante e os melhores métodos para o crescimento eficiente e econômico dos seus clientes. Através de ações estratégicas de mercado, a Exatos passou a ampliar a sua estrutura, atendendo atualmente a empresas de várias cidades. Além disso, implementa diariamente práticas sustentáveis no seu dia a dia, gerando benefícios que vão além da conscientização e da preservação do meio ambiente. Com uma equipe unida e determinada, a Exatos desenvolve e realiza diversas ações socioambientais que beneficiam a comunidade onde está inserida. Conheça a Exatos e saiba tudo o que ela pode fazer por sua empresa. Domine suas ansiedades e fobias com a realidade virtual. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, utilizando a inovadora plataforma Psyos, após mais de 20 anos de pesquisas e uso, apresenta ao Rio Grande do Sul esta avançada tecnologia para fins terapêuticos. Viva experiências virtuais com alto nível de realismo e monitoramento das constantes fisiológicas por biofeedback. De técnicas avançadas de relaxamento, concentração e mindfulness, até o tratamento de medos de avião, injeção, dirigir carros, altura, elevador, escuridão, falar em público, animais e tantos outros. Trate ansiedade, distração, estresse, pânico e transtornos alimentares com resultados duradouros em menor tempo, sempre com atendimento de um psicólogo especializado da equipe do NAP. As nossas crianças e adolescentes estão passando cada vez mais utilizando os games e os eletrônicos. Como lidar com isso? Lisane Pacheco vai abordar isso para você aí que é pai. Esse gancho, né, que tu traz, assim, o que eles buscam, o que eles querem no game. Na verdade, ele é um desafio, mas que eu preciso passar por esse desafio, eu preciso buscar isso. E eles vão em busca pelo caminho mais prático, mais rápido, em função até de que essa geração agora ela é muito mais imediatista do que gerações anteriores, né? Que podiam esperar. Hoje eles vão olhar assim, mandei um WhatsApp pro meu amigo, ele já visualizou e ainda não me respondeu. Mas eles não conseguem parar para pensar que talvez esse amigo realmente visualizou, mas ele precisou atender a campainha, ele precisou fazer um tema, foi lá tomar um copo de água e depois ele vai retornar. Então, é uma geração muito imediatista que quer as coisas para ontem, não para hoje. Então, por isso que eles vão buscando tutorial de qualquer coisa. Eles buscam muito isso para poder ser mais rápidos. Eu preciso passar tantas fases e eles competem não só entre o jogo, mas quantas fases eu passei e quantas fases tu ainda tem para passar. Quem é que passou mais? Quem é que já virou o jogo?
E ao mesmo tempo eu fico pensando no momento que eu tô aprendendo a brincar ou que eu estou só interagindo, seja com a minha televisão no game ou com o meu tablet, eu tô interagindo, mas ele não está interagindo comigo. E isso falta muito, né? O corpo a corpo, o olho a olho, poder trocar. Eu não tenho uma frustração, o meu amigo não vai me frustrar. Eu tô com a máquina. E enquanto eu brinco com os meus bonecos, com os meus jogos de tabuleiro, enfim, tem aquela competição diferente. É muito diferente. A frustração, ela é trabalhada diferente. O brincar é algo constitutivo para o sujeito. A gente precisa disso. Enquanto eles estão só na tela líquida, isso não acontece. Infelizmente, as crianças estão ganhando e estão acessando cada vez mais cedo. Tanto os games quanto qualquer vídeo, seja de galinha pintadinha ou seja de um jogo ou de um tutorial. Eles nascem realmente sabendo, eles são e estão na era digital. Cada família, cada um precisa se organizar de forma que vai ser bom a partir de agora e por que é que eu estou dando esse aparelho, seja um iPad ou seja um telefone em si. É poder pensar nessa função. Eu estou dando o telefone para o meu filho para ele usar como um meio de comunicação, sim, como um telefone mesmo, ou eu estou dando para ele ter ali um depósito de jogos, vários jogos. O que é que eu estou querendo e o que eu estou esperando disso? É a primeira coisa que a gente precisa pensar. Realmente, uma criança de 10 anos, ela vai ter para jogos, porque normalmente os pais vão monitorar daquela forma assim, bom, deixei na escola, deixei na casa da avó, deixei em algum lugar e eles, os adultos, vão entrar em contato comigo. A autonomia deles, ela nesse sentido, ela é muito mais restrita, precisa de um responsável, precisa de um adulto. Então, o que é que eu sempre oriento quando me buscam? Bom, o tempo de jogos. Em cada casa, cada família vai se estruturar de uma forma. Cada um busca uma restrição. A gente precisa encontrar uma forma de combinar com a família o que fica bom para cada um. Todo o excesso, ele já diz, né? Ele é um excesso. Então, o que eu preciso? Bom, eu prefiro combinar com os meus filhos 1 hora por dia. Então, é 1 hora por dia que eles vão usar. Outros pais vão combinar 2 horas por dia. E assim por diante. Os jogos, ou filmes, ou desenhos agressivos, eles influenciam sim no comportamento das crianças e adolescentes. Porque é de forma inconsciente, de tanto eles verem aquilo ali de uma forma naturalizada, eles acabam reproduzindo esses comportamentos fora da tela, fora da sua sala de jogos ou fora daquele momento. Quando eles nem percebem, eles já estão sim falando palavrão, eles já estão chutando, eles já estão fazendo tudo. E o importante é os pais sempre acompanharem, então, o que as crianças estão tanto assistindo na internet quanto jogando, para poderem saber exatamente o que é, para conversar com seus filhos, para poder explicar que isso é na tela, que essa violência tu pode fazer dentro deste jogo, tu pode praticar dentro do jogo, mas tu não pode praticar lá na rua. Então sempre é aquela coisa de poder conversar com o teu filho, poder trocar, poder orientar principalmente, para o teu filho te escutar e ele te escutar e tu poder escutar ele, para ir entendendo em que mundo ele tá e o que ele tá fazendo, como é que ele tá percebendo aquele jogo, aquela violência em si, para depois não reproduzir fora desse contexto, né? Que o que eles fazem, né? Acaba tendo aquele comportamento do que eles chamam de ficar virando à noite, né? Jogando, e isso acaba gerando, porque o que também acontece, né? Aquela luz, aquelas cores estimulam muito o cérebro e fazem com que a criança ou o adolescente ou até mesmo o adulto fique horas acordado, querendo vencer, querendo competir, querendo estar ali. E todo o excesso ele vai dar um desequilíbrio, vai gerar um desequilíbrio e vai provocar, sim, uma dependência e prejudicando a vida do ser humano, do sujeito, independente da idade. Agora é a hora dela, né? A minha mãe. Então confere aí se tu mandou alguma pergunta, na Jurema Responde.
aqui, uma atrás. Ó, vou jogar de volta. Olha agora, fico me jogando as coisas aqui. Credo. Agora eu vou ler as perguntas, sabe onde? Nos e-mails. Meu telefone não é assim, essas coisas muito boas, mas daí eu posso olhar. Vamos ver, dá uma olhadinha aqui pros e-mails, tem que esperar a internet funcionar, às vezes dá uma chacoalhada, ver se funciona. Vamos ver que esse e-mail aqui que eu não respondi ainda. Vamos ver de quem que é. Eu tô com uma tosse de tanto ficar falando aqui com vocês. Mas tudo bem, eu gosto de falar com vocês, fica tranquila. Assim, a Jocasta quer saber assim, ó. Tem um homem que me persegue, já disse pra ele que não gosto dele. E ele fica vindo me procurar toda hora, dizendo que me ama, e eu já disse pra ele que não. O que eu faço? As pessoas adoram perguntar pra mim o que elas fazem. Eu acho que eu vou botar a Jurema, responde o que você deve fazer. Todo mundo me pergunta o que deve fazer, vamos ver o que vai fazer. Querida Jocasta, esse nome é bonito, você? Diferente, quase não tem mais esses nomes. Tinha novela até com esse nome de Jocasta. Na minha época, na época de vocês, não. Então assim, ó, Jocasta querida, assim, ó. Não tem como falar para essas pessoas com calma e dizer assim, não, tem que magoar. Infelizmente, para fazer o corte de qualquer sentimento tem que magoar. Tem que olhar para a pessoa e dizer, não gosto de você, se afasta de mim. Porque as pessoas não entendem se tu ficar sendo querida. Não pode ser querida. Se tu for querida, ele fica sempre com esperança. Então, às vezes, a gente precisa ser um pouco grossa, sério? Se a pessoa não entende, não gosto de você, sai da minha vida. Faz um negócio assim, e aí, o que acontece? Você resolve o assunto, tá? Então, você tem que ser muito séria. E se precisar pedir ajuda para outras pessoas mais sérias, para dar um... Desculpa, eu vou usar a expressão, não sei se dá para usar. Se é para dar um cagaço, dá. Porque só assim que a pessoa entende. Um pouquinho de queridinha que tu for, sempre cria uma esperança, tá? Então você faz isso que fica tudo resolvido. Você entendeu agora? É isso aí que você tem que fazer. E agora, pegaram no meu pé com essas bolinhas. Aonde tá a bolinha? Vou jogar de volta na pessoa. Viu? Tá bom, tô brincando comigo hoje. Tchau pra vocês também. Acabou. O programa de hoje está terminando, mas você pode continuar nos assistindo, nos prestigiando no Facebook, no YouTube. E também, se você tem alguma sugestão, nos manda um e-mail sugerindo algum tema, algum programa que você acha interessante ouvir. Você fica agora com a programação da Vale TV. Nos vemos a semana que vem. Tchau! Krause Assistencial apresentou NAP TV.